pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora resolver alguns exercícios. Alguns deles ficaram como tarefa, né? Outros a gente vai resolver juntos agora. Nós vamos resolver juntos. Número 1, lá da página 434. Com os dados da população brasileira atualizados, calcule a densidade demográfica do Brasil. Use os dados da área do planeta que constam no texto inicial deste módulo. Dê as respostas com as duas ordens decimais. Consulte os dados neste link. Vamos lá então. Pessoal, coloquei já aqui o número 1 para vocês. Este daqui é o valor atualizado da população do Brasil, tá? E sendo dividido então pela área do território brasileiro que nós temos aqui. Quando nós fazemos essa divisão, nós encontramos a densidade demográfica de 24,89 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Vamos agora para o número 2, que diz assim: considere o gráfico com a densidade demográfica do Brasil e das regiões brasileiras relativas ao censo demográfico realizado em 2010. Letra A. De que tipo é esse gráfico? Então, pessoal, esse tipo de gráfico se chama colunas múltiplas, ok? Letra B. Esse gráfico traz dados comparativos da densidade demográfica. Quais anos são comparados? É a comparação entre os anos de 2000 a 2010. Ok? Letra C. Qual é a diferença entre a maior e a menor densidade demográfica para cada ano divulgado em cada região do país? Aqui está. Você irá pegar o ano de 2000, a informação que você tem, o ano de 2010, a informação que você tem, e subtrair o ano de 2000, tá? Então, todos esses itens aqui estão ali no gráfico, eu coloquei aqui para vocês, tá? Efetuando as subtrações, nós obtemos esses resultados aqui, que é a diferença, tá bom? Entre um ano e outro ano de cada região. Então, vocês podem pausar o vídeo aqui, conferir e resolver. Letra D. Em que região se registrou o maior crescimento percentual da densidade demográfica? Na letra D, a região, então, que registrou o maior crescimento percentual foi a região centro-oeste, com aproximadamente 22%. Eu irei indicar vocês que neste exercício vocês somente tentem entender aqui mais ou menos o que a prof está fazendo, mas não tem problema se você não conseguiu chegar a esse 22%. Porque o que acontece? Geralmente nós utilizamos da regra de 3 para ficar um pouco mais simples os cálculos. E a regra de 3 vocês irão ver lá no 7º ano, tá bom? Então não se preocupem aqui com essa letra D. Vamos para a letra E. A densidade da região sudeste em 2010 era quantas vezes maior do que a região nordeste? Então, você vai dividir para encontrar esse valor. 2,5 vezes maior do que este, entenderam? Por isso que eu faço a divisão. Porque quantas vezes é maior que o número, né? Eu faço o processo inverso. Se eu estou querendo saber quantas vezes maior, eu faço a divisão. Mesma coisa na letra F. A densidade da região sul em 2010 era quantas vezes maior que a da região norte? Novamente, pegamos os dois valores e dividimos, né? Encontrando que era aproximadamente 11 vezes maior, né? Que o número região sul. Letra G. Pode-se dizer que a densidade demográfica do Brasil cresceu aproximadamente 13% no período analisado no gráfico? Deixe registrado seu raciocínio. Quando vocês fazem isso lá na calculadora, né? 19,9 mais 13% dá aproximadamente esse valor. Então, sim, está correto. Número 3. Consulte o site do IBGE e obtenha dados sobre a área territorial da população da cidade que você mora. Verifique também a densidade demográfica. Compare com a densidade demográfica do Brasil. Bom, pessoal, esse eu vou deixar livre aí para vocês, né? Pesquisarem e fazerem. Vamos para o número 4. Página 435, número 4. Identifique nas situações abaixo se é possível ou não continuar as divisões. Em seguida, resolve cada uma delas. Deixe registrado seu raciocínio. Letra A. Durante a feira científica da escola, os grupos apresentarão trabalhos desenvolvidos durante um ano. Um período de 80 minutos será destinado às apresentações dos 6 grupos da turma do 6º ano.
Quantos minutos cada grupo terá que apresentar seu trabalho, sabendo que o tempo de apresentação será o mesmo para todos os grupos? Então, pessoal, aqui no número 4, letra A, nós temos 80 minutos e vamos dividir para 6 grupos, ok? 1 vezes 6, 6, sobra 2, abaixo 0. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Então, cada grupo já sei que terá 13 minutos. Só que observem, agora sobrou 2 minutos, né? Vamos transformar esses 2 minutos em segundos? 1 minuto, eu sei que tem 60 segundos. Então, 2 minutos terá 120 segundos, tá? Então, vamos pegar e dividir 120 segundos por 6 grupos. 2 vezes 6, 12, 0, 0, abaixou um 0, foi aqui para cima. Então, eu tenho 20 segundos em cada grupo. Aqui serão em minutos, ok? Então, 13 minutos e 20 segundos. Essa é a resposta, ok, pessoal? Vamos para a letra B. Marta saiu de casa com R$100 para comprar alguns cadernos. Chegando à papelaria, constatou que havia uma promoção. Caderno A, R$ 7,30 cada. Quantos cadernos Marta conseguiu comprar, sabendo que ela comprou a maior quantidade possível com o dinheiro que ela saiu de casa? Marta tinha R$100. E ela vai dividir por 7,30, que é o valor de cada caderno, né? Para ver quantos cadernos ela vai sair da loja, né? Quantos cadernos ela vai ter comprado. Sabendo que nós temos 2 casas decimais depois da vírgula, nós colocaremos 2 casas, tá bom? Daí eu posso deletar a vírgula, tá? E seguir a divisão. Agora, vamos fazer lá. Deixa eu arrumar aqui, para ficar um pouquinho mais certinho. Ok? Sobrar 510. Agora, pessoal, eu já sei que essa daqui é a minha sobra, tá? Então, quantos cadernos ela conseguirá comprar? 13. Tá? Porque aqui eu não consigo seguir mais minha divisão. Se eu fosse seguir, eu teria que acrescentar, vírgula aqui, né? E eu não quero isso. Quero deixar já da maneira direta aí. Número 5. Para cada divisão indicada, elabore 2 problemas diferentes. Um em que o resto pode ser subdividido, ou seja, a divisão pode continuar, e outro que o resto não pode ser dividido. Resolva os problemas. Bom, pessoal, esse exercício também nós fizemos um muito parecido. Então, ele vai ficar livre aí para vocês criarem esse problema. Inclusive, eu criei 2 tipos de problemas para vocês aqui durante as aulas, né? Vamos para o número 6. Uma creche recebeu de um fornecedor 238 barrinhas de cereal para distribuir igualmente entre 32 crianças. Letra A. Cada criança vai receber somente barras inteiras? Então, nós vamos dividir 238 barrinhas com 32 crianças, tá? Para 14 como diferença, ok? 32 cabe dentro de 14? Não, eu teria que pedir uma vírgula aqui para continuar a divisão. Então, não é possível, tá, pessoal? Daí, naquela pergunta, cada criança vai receber somente barrinhas inteiras? Não, porque vai ter barrinhas inteiras e tem uma sobra, né? Que vai precisar ser dividido. Se a resposta do item anterior for negativa, quanto de barra de cada criança vai receber? Pessoal, cada criança vai receber, então, 7 mais 14, que não consegui dividir, por 32, ok? Letra C. Qual é o número mínimo de barras a mais que cada creche precisa conseguir para que todas as crianças recebam a mesma quantidade inteira de barras, sem sobrar nenhuma? Cada creche precisa conseguir mais 18. Por quê? Porque quando eu somo isso, dá 256. E 256 eu consigo dividir por 32 de forma exata, dando daí 8 barrinhas para cada um, tá?
Vamos agora para o número 7. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em 2017, o Brasil era o segundo país do mundo em que os alunos passaram mais tempo na internet nas horas vagas, chegando em média 190 minutos em um dia. A tabela a seguir indica o tempo durante a semana que Marcelo usou a internet. Então, observem, pessoal, ali nós temos o dia da semana e o tempo em minutos que ele utilizou essa internet, né? Daí, na última linha, calcule o tempo médio de uso da internet por dia de Marcelo nessa semana. Nós vamos ter que somar todos aqueles minutos. 230, mais 338, mais 95, mais 129, mais 314, mais 408, mais 250. Somar todos, né, esses minutos. Daí, calcule o tempo médio. Como que nós vamos fazer daí? Dividir, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, olhem lá. Nós vamos somar toda essa quantidade de minutos de segunda até domingo, né? E depois vamos dividir por 7, porque é a quantidade de dias que dias da semana que foi ali contados os minutos, né? 1.764 minutos. E agora eu vou dividir para saber a média, né? 252. Então, o Marcelo, ele fica em média 252 minutos por dia, tá? Vamos agora para o número 8. Para cada uma das divisões indicadas, escreva duas representações possíveis, fracionária e decimal. 3 sobre 6 é a fracionária. E a decimal? 3 dividido por 6, coloco 0. 6 vezes 5, 30. Então, 0,5. 8 sobre 5. A decimal será qual? 1 vezes 5, 5, sobra 3,6. 1,6, porque daí aqui 0 a minha divisão. Fracionária, decimal. E agora, 12 dividido por 10, né? É 12 sobre 10. E vamos dividir, né? Dá por 1, dá 10, vai sobrar 2. 0,02 vai zerar minha divisão. Então, 1,2 é meu decimal. 7 sobre 16, em forma de fração. Vamos agora para o número 9. Transforme as frações em adição, em que a primeira parcela é um número inteiro e a segunda um número fracionário. Primeiro é 34 sobre 5. Então, nós vamos dividir isso. 5 vezes 6, 30, vai sobrar 4. Então, são 6 inteiros mais 4 que não conseguiu ser dividido por 5. Aqui, pessoal, é 100 dividido por 6. Quantas vezes o 6 cabe dentro de 10? Uma vez, sobrando 4, abaixo 0. Agora, 6 vezes 6, 36, irá sobrar 4. Então, eu tenho 16, agora eu não posso seguir minha divisão, né? 16 inteiros, mais 4 que não conseguiu ser dividido por 6. 5 vezes 13, 65, vai sobrar 10. 13 não cabe dentro de 10, então eu tenho 5 inteiros mais 10 que não consegue ser dividido por 13. Letra D, 106 por 7. Então, quando você divide 106 por 7, 35 sobrando 1. Então, eu vou ter 15 inteiros mais 1 que não conseguiu ser dividido por 7. Letra E, 27 sobre 4. Sobra 3, não é? Então, eu tenho 6 inteiros mais 3 sobre 4, que não pôde ser dividido. Letra F, 67 por 12. Então, vai sobrar 7. Então, não consigo seguir minha divisão. São 5 inteiros mais 7, que não conseguiu ser dividido por 12. Letra G,
130 dividido por 8, sobrando 2. Então, eu vou ter 16 inteiros, mais 2 que não conseguiu ser dividido por 8. E, por fim, neste exercício, nós temos 205 por 17, não é mesmo? Que vai sobrar 1. Então, eu vou ter 12 inteiros mais 1 sobre 17. Número 10. Transforme as adições em uma única fração. Depois escreva na forma de número decimal. Bom, pessoal, lembrando que nós multiplicamos aqui, né? 4 vezes 5, nós sabemos que dá 20. 20 sobre 5, porque 20 sobre 5 que chegou ao 4, né? Mais 3 sobre 5. Então, essa minha fração é 23 sobre 5. Você dividindo isso, vai chegar a 4,6. Agora, que número será que eu dividi por 3 para chegar em 24? Então, você pode fazer a operação inversa multiplicando aqui, tá? 3 vezes 24, 72, né? 72 dividido por 3 mais 1 sobre 3. Que é como se fosse, então, 73 sobre 3. A parte decimal dele é 24,33, tá bom? E este daqui, novamente, 30 vezes 8, que vai dar 240 dividido por 8, mais 3 sobre 8. Então, 240 mais 3 vai dar 243 sobre 8. Então, o decimal é 30,375 milésimos. Lembrando que, para eu saber que número que chegou a 1, eu posso fazer a operação inversa, que é vezes. 23 vezes 1, 23 dividido por 23. Então, 23 dividido por 23, que deu 1, né? Mais 15 sobre 23. 38 dividido por 23. Soma ali em cima, né? E qual é o decimal deste número? 1,65. Letra I. Então, aqui operação inversa, 34 vezes 2, que vai dar 68 sobre 2, mais 1 sobre 2, que vai ser 69 sobre 2. Qual que é o decimal, então? 34,5. Nesses casos, pessoal, vocês têm que fazer a divisãozinha mesmo, normalmente, como eu já ensinei vocês, tá bom? Aqui eu tô colocando o resultado só para vocês conferirem. Letra F. Então, vou multiplicar aqui, que é a operação inversa, 100 vezes 4, 400, sobre 4, mais 3 sobre 4. Agora, eu somo 403 sobre 4. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 100 inteiros e 75 centésimos, ok? Número 11. Escreva 3 frações próprias e 3 frações impróprias. Bom, pessoal, aí eu já dei bastante exemplos para vocês, já tem bastante exemplos, né? Desculpa, na apostila. Vocês voltem lá e peguem exemplos de frações próprias e frações impróprias, ok? Vamos para o número 12. Considere a fração a seguir, as frações a seguir. Então, nós temos todas aquelas frações. Aqui, ó, já é uma prática para o exercício anterior, né? Para quem ficou na dúvida aí de qual fração escolher para o número 11, para o exercício 11, agora no número 12 vai ficar mais esclarecido. E quais delas são frações próprias? Pessoal, então, frações próprias, o numerador é menor que o denominador. Isso são as frações próprias. Frações impróprias, o numerador é maior que o denominador, tá bom? Então, na letra A, quais delas lá são frações próprias, em que o numerador é menor que o denominador? 3 sobre 4, 5 sobre 6 e 2 sobre 7. Letra B, quais são impróprias? 3 sobre 2, 4 sobre 2,
6 sobre 6, 7 sobre 5 e 35 sobre 7. Letra C. Há frações aparentes? Quais? Lembrando que as frações aparentes é quando o número é divisível pelo outro, né? Então, a letra C. Nós temos frações aparentes? Sim. Quais frações são as aparentes? 4 sobre 2. Qual mais? 6 sobre 6. 7 sobre 5 não. 35 sobre 7. São essas três, ok? Número 13. Faça o que se pede. Escreva duas frações impróprias entre 1 e 2. Letra B. Duas frações impróprias entre 2 e 3. E duas frações impróprias maiores que 10. Duas frações impróprias. Impróprias, o numerador precisa ser maior que o denominador. Então, aqui nós temos dois exemplos. Só que ele pede que esteja entre 1 e entre 2. Então, quando nós dividimos, aqui nós conseguimos ver que essas frações elas estão entre o número 1 e 2, ó. Tá vendo? Entre 1 e 2. Letra B. Colocar os exemplos de frações impróprias também, só que agora é entre 2 e 3. Tá aqui, ó. O resultado dá pra ver que é entre 2 e 3. Eu não cheguei a 3 inteiros, fiquei ali no intervalo, né? E na letra C, também frações impróprias, mas agora tem que ser maiores que 10. Pode ver que os dois exemplos são maiores que 10. Esses daqui são os decimais, pessoal, que representam essas frações, tá bom? Bom, pessoal, então, para esta semana era isso. Espero que tenham compreendido e até o próximo.